Olá, galera! Mais uma vez nós aqui, eu aqui, você aí, a gente tudo junto, beleza? A professora Juliana está aqui para mais um pouquinho a gente aprender e destrinchar um pouquinho mais dessa matemática, ok? Deixar ela um pouco mais gostosa e acessível, beleza? Lembrando, o que eu vou lembrar agora? Lembrando de vocês acessarem o ambiente do Classroom, de vocês fazerem atividade obrigatória, que é a presença de vocês lá. Oi, prof, tô aqui. Tá bom? Se você está fazendo pela TV, não esqueça de enviar as atividades para a escola, que isso é muito importante, ok? Lembrado? Lembranças? Então vamos lá para a aula. O que nós vimos na última aula? Nós trabalhamos com ângulos externos de polígono, lembram? Soma dos ângulos externos de um polígono é sempre 360 graus. Fechou, acabou, tranquilo. E nós vimos algumas resoluções de equação no primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro, lembram disso? Então, beleza. O que nós vamos ver hoje, professora? Hoje nós vamos trabalhar com dois conceitos que eu amo, acho muito legal, que é área e perímetro de quadriláteros. Olha lá, ó, quadriláteros ainda, não é de um polígono mais difícil. E nós vamos retomar as continhas com letra em alguns momentos, tá bom? Porque nós precisamos treinar essa parte algébrica para a gente ficar tinindo, ok? Então vamos lembrar, né? Lembrar, a gente vive lembrando, lembranças são muito importantes. Preciso saber o que é perímetro e área. E por favor, não se confundam, tá bom? As pessoas às vezes trocam as duas informações, aí erra tudo, tá bom? Cai um monte no SAEP, Prova Brasil, todas essas avaliações externas, eles amam esses conceitos. Então vamos lá, porque não é difícil. A notícia boa é essa, não é difícil. Então, perímetro, nós já comentamos nas últimas aulas. Soma de todos os lados de uma figura. Soma das medidas, né? Você pega todas as medidinhas lá e soma tudo. Todo mundo, não pode esquecer de ninguém, tá bom? E área, o que é área? É a quantidade de superfície. Na verdade, é o quanto cabe dentro de alguma coisa quando a gente trabalha com superfície, plano, tá bom? A ideia de volume é bem parecida com área. Então, volume é o quanto cabe dentro, só que em 3 dimensões, ok? Comprimento, largura e altura. E área é o quanto cabe dentro só na superfície, comprimento vezes altura, tá bom? Então, área, o quanto cabe dentro, perímetro, soma das medidas de todos os lados, independente da figura, tá bom? Então vamos lá, esses exercícios aí foram tirados do SAEP, tá bom? SAEPs antigos lá, de repente até você viu alguma ou de repente até caiu esse ano, vamos ver. O desenho abaixo representa a planta baixa de um terreno com forma de um trapézio retângulo. O desenho abaixo representa uma planta baixa. Professora, o que é planta baixa? Esse negócio é coisa de arquiteto, como é que eu vou saber? Você vai saber, porque você é muito inteligente e você vai ficar antenado nessas coisas. Planta baixa de qualquer casa, de terreno, de edifício, seja do que for, é como se você fosse um gigantão, certo? E estivesse olhando para a casa de cima, sem o telhado. Você vê a divisão, quarto, sala, banheiro, corredor, certo? Planta baixa é isso, é uma visão superior, tá bom? Então, nós estamos olhando para um terreno de cima, ó, lá de um drone, certo? E ele tem a forma de um trapézio. Lembram do trapézio que a gente trabalhou? Ele só tem 2 retas paralelas, ó. E ele é um trapézio especial, ele é um trapézio retângulo. Ele tem 2 ângulos retos, tá bom? Então a figura é essa. E ele deu todas as medidinhas aqui, ó, tudo certinho. E ele pergunta, qual é a medida do perímetro desse terreno? E agora você que vai fazer.
Qual opção você marcou? A, B, C ou D? Qual que tá certa? Tcharam, qual a mágica? Ih, não sabemos. Sabemos sim, né? É a letra D. Você marcou a letra D? Se você marcou, 10 para você. Vamos entender da onde que veio isso, certo? Perímetro, lembrando de novo, né? A professora gosta de lembrar, né? A gente não vai ter amnésia aqui de jeito nenhum. Perímetro é a soma de todos os lados da figura, as medidas dos lados da figura. Então, você vai fazer uma continha de mais com toda a galera que está aqui, tá bom? Então, você vai fazer 60, na ordem que você quiser, né? Eu comecei falando 60 e escrevi o 30, tanto faz. 30 mais 50 mais 60 mais 40. Não pode esquecer de ninguém. Então, somando todo mundo, dá 180 metros. Resposta certa, letra D. Essa foi fácil, né? Eu acho que foi. Vocês já estão, ó, craques em fazer perímetro. Vamos ver o próximo também, como é que vai. Ó, esse aqui também, eu tenho o código lá, foi tirado do SAEP. Observe o paralelogramo abaixo. Aí vocês correm ler a pergunta. Tá errado. Se ele mandou você observar, você vai observar, tá bom? Então você olha para a figura, observa ela, vai analisando o que ela tem. Paralelogramo, ele tem dois pares de lados paralelos. Ó, aqui esse aqui é paralelo com o de baixo, o da direita é paralelo com o da esquerda, ok? E ele me deu algumas informações. Ele disse que esse pedação enorme aqui, ó, de baixo é 6 metros. E cuidado, aqui tem um ângulo de 90 graus, então significa que a altura vale 2 metros. Não é a medidinha do lado, tá bom? É a altura, existe diferença. Ó, se você esticar esse lado aqui, ó, ele vai ficar maior, ele vai vir parar aqui assim, ó. Ele é maior do que a altura. Então, são dois conceitos diferentes. O que ele quer saber? Já observei, já li. Qual é a medida da área desse paralelogramo? Então, agora eu vou dar um tempinho para você calcular a área dele. Lembra lá o que é a área? Área de paralelogramo. Tem que lembrar de fórmula? Não.
Você tem que organizar o seu pensamento lá, né? Quadrado, como é que você calcula a área de um quadrado? Base vezes altura. Como que você calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. E de um paralelogramo? Base vezes altura. Quer ver eu fazer uma coisa feia aqui, ó? Isso aqui é um retângulo, certo? Se você der uma entortada, der um vento muito forte, o que acontece? Vira um paralelogramo. Mas a área, o jeito de calcular a área continua o mesmo. Um paralelogramo não tem a mesma área de um retângulo, tá? Mas o jeito de calcular a área, base vezes altura, é o mesmo, tá bom? Então vamos lá calcular a área dele? Eu tenho a base é 6 metros. Tenho a altura é 2 metros. Então 6 vezes 2 dá 12 metros quadrados, ó, é área de superfície, não é mais uma medida linear. É quanto cabe lá na superfície, tá bom? Então tem 12 ali, ok? Por que será que tem essas outras opções ali, ó? Quer ver uma delas? Se você somar 6 mais 2, quanto que dá? 8. Tem 8 nas opções? Tem, ó. Ah, e se você confundir e achar que era perímetro e somar todo mundo? 6 mais 2 mais 6 mais 2. 16. Tem 16 nas opções? Tem. Então, cuidado, tá bom? Como eu falei já em algumas aulas, as opções nas questões do SAEP, Prova Brasil e até vestibulares, elas têm os distratores. O que são os distratores? São valores que as pessoas pensaram em possíveis erros de vocês e colocaram lá. Então, não é qualquer valor chutado. São possíveis erros e estão lá. Então, cuidado, às vezes você faz a conta, achou que está certo, tem a resposta lá, ah, somei todo mundo, deu 16. Tenho 16, eu marco lá. E está errado, tá bom? Então, cuidado com isso, ó. Área do paralelogramo é base vezes altura, não é lado, altura. Ok? Fechado esse? Simples, fácil, tranquilo? Próximo. Olha a figurinha aqui, ó. Isso aqui é uma figura que não tem um nome específico, né? Ó, uma figura, sei lá, uma figura qualquer, tá bom? Calcule a área dessa bonita aqui. E agora? E agora, José? Sabe aquele poema? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, todo mundo se foi. E agora, José, o que nós faremos? Eu vou dar um tempinho para você pensar, mas eu vou dar uma dica porque eu não me aguento, né? Lembra que o professor comentou com vocês nas aulas passadas que para a gente calcular a área de uma figura assim estranha, a gente faz uma decomposição da figura? A gente reparte ela em pedaços que a gente saiba calcular? Fica a dica. Tempo para você fazer.
Bora repartir a figura então? Vamos repartir, picar ela. Só que assim, não vai ficar picando de qualquer jeito, porque você tem que ver as informações que ele te deu, as medidas que ele te deu ali. Porque dependendo do jeito que você corta, você não tem a medida que você precisa. Então vamos prestar atenção em como que a gente pode fazer. Ah, e não existe uma forma única. Você pode repartir ela de forma diferente e chegar ao mesmo resultado. Então a ideia é repartir a figura, calcula a área dos pedaços e no final soma todos os pedaços, ok? Então vamos lá. Bom, eu estou repartindo no que eu enxerguei. Pode ser que você em casa tenha repartido a figura de outra forma. Não apague, pode estar certo, tá bom? Então vamos ver. O que eu enxerguei aqui? Eu enxerguei um trapézio aqui em cima, porque se eu cortar aqui, ó, essa medida eu tenho, é a mesma 12 lá em cima, ó, certo? E tem um trapézio embaixo. Eu tenho a medida 10, que é esse pedacinho aqui, ó, caso eu cortasse aqui no triângulo eu teria, né? Esse pedaço é 12, ó, então eu trouxe esse 12 aqui para baixo também, ó. Então eu tenho um trapézio, que eu também sei as medidas. E tem um retângulo aqui, ó, que eu também sei as medidas. A altura é 12, ele já tinha me dado. Esse pedaço era 24, ó, daqui até aqui. Se esse pedaço que desceu vale 12, para fechar o 24, esse outro pedaço também vale 12. Então, da forma que a professora repartiu, eu tenho todas as medidas possíveis. Você poderia ter picado aqui, ó, um triângulo, pode ser. Aí você teria um retângulo e por aí vai. Tem várias opções, tá bom? Vamos fazer a continha desse que eu fiz a divisão? Nós temos 3 figuras. Então, eu vou calcular a área 1, área 2, área 3. Eu até chamei, ó, área 1, 2, 3. E depois a gente soma todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Respira aí, certo? Área 1. Área 1 é um trapézio. Para você calcular a área do trapézio, ele precisa das 2 bases. A base de baixo, que é o Bzão, lembram? E a de cima, que é o Bzinho. Então, você soma as 2 vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula. Então, vamos lá. Quem é o Bzão no meu trapézio? 1. Esquece o resto da figura. 12, ó. Bzão é 12. Bzinho é o pedaço de cima. 4. Vezes a altura. Qual é a altura desse trapézio? Não é o lado, ó. A altura. 8 dividido por 2. Então, vamos fazer a continha. 12 mais 4, 16. 16, você pode dividir por 2 aqui, né? Dá 8. 8 vezes 8 daria direto o 64. Ou 16 vezes 8, 128. Metade de 128, 64. Então, 64 é a área 1, tá bom? Vamos para a área 2. A área 2 é outro trapézio. Então, eu preciso do Bzão, do Bzinho e da altura. Vamos olhar no desenho para pegar essas informações. O Bzão é essa parte de baixo aqui, ó. Aqui é 10. Esse pedaço é o mesmo lá de cima, ó. Traz aqui para baixo, 12. 10 mais 12. Então, o Bzão é 22. Muito bem. E o Bzinho? O Bzinho é a base aqui em cima, ó. Traz o 12 lá, ó. 12. Vezes a altura. Qual é a altura do trapézio 2? A altura é essa distância aqui, ó. Onde que eu vou encontrar? Lá, ó. Esticando lá no final, ó. A altura é 12. E dividido por 2. Peguei as informações, agora eu vou fazer as continhas. 22 mais 12 dá 34. 34 vezes 12, 408. Metade de 408, 204. É a maior área mesmo, né? Ó, ela tem que ser maior que a de cima. A de cima cabe aqui quase umas 3 vezes, certo? Mais de 3 vezes, né? Agora vamos calcular a área 3. A área 3 é um retângulo. Será que é um retângulo? Vamos pegar as medidas. Base vezes altura. Preciso desse pedaço aqui, ó. Daqui até aqui é 24. Essa cota aqui de cima, 12, desce aqui, ó. Se daqui até aqui é 12, esse outro pedaço aqui também vale 12. Então, na verdade, ele não é um retângulo, o 3. Ele é um quadrado. Todos os lados com a mesma medida. Então, vai ficar 12 vezes 12, que é 144. E realmente ele é maior que o primeiro, né? Feitas as 3 continhas, o que falta fazer?
juntar todo mundo. Tenho que somar, ok? Então, área 1, 64 centímetros quadrados. Área 2, 204. E área 3, 144. Somando todo mundo, 412 centímetros quadrados. Olha que legal, nós calculamos a área de uma figura que nem o nome nós sabemos. Mas tendo as medidinhas em volta, a gente conseguiu repartindo ela em pedaços que a gente conhece. Legal, né? Eu achei bem legal esse exercício. Gosto muito de fazer continha. Vamos para o 4 agora? Eu fiz 3, né? 4. Vamos para o 4. Sabendo-se que o perímetro de um quadrado é... Lembra aí. Perímetro, soma de todos os lados. O que é um quadrado? Quadrado é uma figura com todos os lados iguais. Todos os lados têm a mesma medida. Então, ele disse que o perímetro do quadrado é 20A mais 4. Ele deu 20A mais 4. Determine a medida de cada lado em função de A. Então, como eu tenho A aqui, eu não sei quanto vale A. Então, meu A vai continuar até a resposta. Mas o que eu tenho aqui é o perímetro. Quanto vale o lado? Agora é com você. Conseguiu determinar? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, tem momentos na matemática que não basta você pensar. Você precisa registrar isso. Então, escrever perímetro, soma de todos os lados. Eu tenho o resultado ali já. Então, o resultado é 20A mais 4. Então, eu preciso saber a medida de cada um dos lados, ok? Então, vamos lá. A medida do lado, gente, eu não conheço. Um Lzinho ali. Não sei quem é, tá? Mas, como todos os lados são iguais, eu sei que basta eu pegar o perímetro e dividir por 4. Porque o quadrado tem todos os lados iguais. Então, imagine comigo, se me disse 2, qual seria o perímetro? 2 mais 2 mais 2 mais 2. 8. Se você tivesse o perímetro e quisesse saber o lado,
do quadrado? Não era só pegar o 8 e dividir pelos 4 lados? 8 dividido por 4, 2. Então, basta você pegar o perímetro e efetuar a divisão por 4, ok? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. 20A mais 4 dividido por 4. Professora, como é que eu vou dividir uma letra se eu nem sei quanto vale essa letra? Você não vai dividir. Esse que é o legal. Você vai apenas manter a indicação, tá? Então, o que dá para fazer aqui? Eu percebi que tanto 20 como 4 são múltiplos de 4. Então, eu consigo dividir. O 4, ele é denominador das duas coisas, dos dois termos, do 20A e do 4. Então, eu dividi em duas frações, ó. O 20A sobre 4 e o 4 sobre 4. Para que isso, professora? Para simplificar. Gente, simplificar não é resolver. Simplificar é deixar mais simples, é deixar menor. Quando tem letra no meio, eu não consigo resolver. Ainda mais se é uma expressão. Se for uma equação, a gente resolve. Equação tem sinal de igual, tá? Mas a expressão a gente não resolve. Então, a única coisa que eu posso fazer é deixar mais fácil. Então, foi o que eu fiz, ó. O número eu consigo dividir. 20 dividido por 4, 5. E o A? O A não faz nada, o A continua lá. Empurra ele lá, tá bom? Mais 4 dividido por 4, 1. Então, 5A mais 1 é a medida de cada lado do quadrado. Lembrando que ele deu pra gente, né, ó, em função de A. Então, o A ia se manter ali, tá bom? Então, esse é o lado do quadrado. Fácil, né? Tranquilo? Foi, né? Espero que seja mesmo. Vamos lá para o exercício 5 e a gente continua com as letrinhas, porque a gente adora letras. Ele fala assim, ó, um retângulo tem lados 5x mais 3, depende do x, eu não sei quanto vale. Sei lá, 5x mais 3 e 7x menos 8. Tá lá o outro lado do retângulo. O que ele quer? Determine seu perímetro e sua área em função de x. Ele quer duas coisas. Então, vamos prestar atenção e vamos focar e vamos calcular primeiro o perímetro, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para você calcular o perímetro.
Lembrando de novo, o que é perímetro? Soma de todos os lados da figura. Todos, não esqueça disso, tá bom? Vamos para o exercício? Então, eu quero calcular o perímetro, eu vou somar todos os lados. Gente, precisa prestar atenção, porque é todos. Olha aqui na figura, eu tenho escrito apenas 2 lados, certo? Quantos lados tem o retângulo? 4. Então, esse mesmo 5x mais 3 que está aqui embaixo, está lá em cima. Então, ele tem que aparecer 2 vezes. O mesmo 7x menos 8 que está aqui na direita, ele está na esquerda. Então, ele também tem que aparecer 2 vezes. Então, cuidado. Normalmente, vocês veem esse tipo de exercício, vocês somam aqui, ó, x com x, número com número, acabou. Só que você, na verdade, está calculando o semiperímetro. Você está calculando metade só. Nós não queremos metade, nós queremos o perímetro inteiro. Então, ó, dá uma expressão bem compridinha aqui, ó. Vamos lá. 5x mais 3, que era o lado aqui de baixo, lembram? 7x menos 8, que era o lado aqui da direita. Mais as medidas que não aparecem, mas que existem. 5x mais 3, que é a medida aqui em cima. E o 7x menos 8, que é aqui da esquerda. Então, tem que somar 4 vezes, tá bom? Aqui, você pode, se você tiver essa agilidade de fazer a conta de cabeça, pode fazer também. Não tem problema, você não é obrigado a escrever toda a expressão algébrica aí. Tá bom? Então, se você tem essa agilidade, assim, não, eu vou estar ali, vou somar e tal, e conseguir, ótimo, pode deixar assim, tá bom? Professor aqui precisa fazer devagar o negócio, tá bom? Porque eu não tenho essa agilidade que você tem aí, não. Então, vamos fazer devagar. Aí tá, eu tenho essa expressão aqui. Eu não tenho sinal de igual, é uma expressão. Então, eu não vou resolver nada, eu não vou conseguir achar valor de x. Não é esse o objetivo, é o perímetro. Então, o que eu vou fazer? Vou apenas simplificar, deixar menor. E para isso, a gente junta os termos semelhantes. Coisa igual com coisa igual, tá bom? Letra com letra, no caso a letra aí é x. Então, x com x e número com número. Então, vamos fazer a continha. Ó, as letras estão na bolinha vermelha ali, ó. 5 mais 7, 12. 12 mais 5 mais 7, 12 mais 12, né? 24x. Então, a parte da letra deu 24. E a parte dos números? Tenho 3, devo 8. Resolve a tua situação, pago 3, mas ainda fica devendo 4. Então, daqui eu devo 4, devo 5, certo? E daqui eu devo 5 também. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou devendo 5. Então, autor, estou devendo 10. Então, o perímetro é 24x menos 10. Vai ficar em função de x, né, gente? Não tem mais o que você possa fazer. E, pelo amor de Deus, não vá fazer 24 menos 10, que dá 14x. Não pode, tá? Por quê? Porque você não pode misturar coisas diferentes. Letra é com letra, número é com número. Não dá para misturar coisas diferentes, ok? Então, agora eu vou te dar mais um tempinho para você calcular a área dessa mesma figura.
E a área? Como que calcula a área? Isso aqui é um retângulo, certo? Então, a área é aquela bem fácil. Base vezes altura. Qual é a base? O que está aqui, ó. 5x mais 3. E qual é a altura? A outra medida. 7x menos 8. Ok? Então, eu vou multiplicar essas duas medidas. Então, vai ficar assim, ó. Ó que bonito aqui, ó. Cheio de coisa colorida aqui para você conseguir entender bem. Então, a área é base vezes altura. Então, aqui eu preciso aplicar a propriedade distributiva em relação à multiplicação, tá? Então, o que significa isso, professora? O 5x daqui, o primeiro daqui, multiplica todo mundo de lá. E o segundo daqui, multiplica todo mundo de lá, tá bom? Então, aqui não tem como fazer de cabeça, gente. Aqui tem que escrever e fazer devagar, tá? Então, vamos lá. Lembrando, quando multiplica número com número, você faz a conta. Quando multiplica letra com número, são coisas diferentes. Só gruda as duas, tá bom? E quando você multiplica uma letra pela mesma letra, você escreve na forma de potência. Então, por exemplo, x vezes x vai dar x ao quadrado. M vezes m, m ao quadrado. Tá bom? Então, vamos lá. 5x vezes 7x. Número com número, letra com letra. 5 vezes 7, 35. X vezes x, x ao quadrado. Beleza, o primeiro já foi. 5x vezes 8. 5 vezes menos 8, menos 40. X vezes nada de x, é só repetir o x, ok? Vamos para o 3, que é o segundo. Mais 3 vezes 7, mais 21. Nada de x vezes x, copia o x. E o último, mais 3 vezes menos 8, mais com menos, menos 3 vezes 8, 24, tá bom? Agora, se for possível, nós juntamos os termos que são semelhantes. Coisa igual com coisa igual, tá? Então, aqui no meio eu tenho x e tenho x. Então, eu posso juntar eles. Então, ó, 35x ao quadrado eu repito, não tenho o que fazer com eles. Devo 40, mas eu tenho 21, pago o que eu tô devendo, mas aí eu ainda fico devendo 19, menos 19. E a letrinha, gente, repete. Você não faz nada com ela, você vai repetindo ela até o final. E menos 24. Então, essa aqui é a expressão que fornece a área em função de x. Lembrando, não posso fazer 35 menos 19 e o resultado menos 24. Coisas diferentes a gente não pode juntar. Eu sei que vocês ficam tentados a fazer a continha, mas a resposta é esse troço grandão aqui mesmo, tá bom? É toda essa expressão que é referente à área, ok? Deu? É? Então tá bom. Vamos lá. Temos mais um. Ó, um quadrado possui lado 3m mais 7. Então, de novo, estamos falando de quadrado, gente. Então, não esqueçam que o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então, se a medida do lado ali é 3m mais 7, todos os lados medem 3m mais 7, ok? Então, o que ele quer? Determine a expressão que fornece a área, então é para a gente calcular a área, e o valor numérico dessa expressão quando m é igual a 4. Então, no final, depois que eu fizer toda a área, eu vou calcular, vou tirar o m e coloco o 4 no lugar para fazer a continha. Então, agora é com vocês. Tempo.
Bora lá então calcular a área desse negócio. Quadrado é base vezes altura. Então a base é 3m mais 7 e a altura é 3m mais 7 de novo. Então de novo a gente faz a multiplicação. Mas aqui eu fiz diferente. Olhem aqui, ó. Eu tenho a mesma coisa se multiplicando. Então eu consigo escrever ela na forma de potência, ó. 3m mais 7 elevado ao quadrado. E daí eu uso a regrinha dos produtos notáveis. Você lembra disso? Gente, aquelas regrinhas são ótimas para ajudar vocês aqui agora. Você não precisa ficar com aquelas flechinhas fazendo todas as multiplicações. É só lembrar da regra. Olha a regra como é que era. Quadrado do primeiro termo é 3m, ó. Quadrado do primeiro, mais, esse sinal é sempre mais, 2 vezes, esse 2 sempre tem, o primeiro termo, 3m, vezes o segundo é 7. Mais... esse aqui que é sempre mais, perdão, esse aqui você repete o do meio, mais o quadrado do segundo termo, que é 7. Então você usou a regrinha, você não precisa ficar, ai meu Deus, x vezes x, m vezes m, 7 vezes 2, é mais fácil, tá bom? Então só relembrando, quadrado do primeiro termo, repete o sinal que está no meio, 2 vezes o primeiro termo de novo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então resolvendo aqui, ó, o 3 e a letra m vão ao quadrado, então vai ficar 9m ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42m, mais 7 ao quadrado não é 14, é 7 vezes 7, que é 49, ok? Então essa baita expressão aqui é a expressão que me dá o valor da área. Agora eu preciso substituir o m por 4, ok? Então eu pego a expressão de novo e no lugar da letrinha m eu vou colocar o número 4. Então vai ficar 9 vezes 4 ao quadrado, mais 42 vezes 4, mais 49. Então lembra de primeiro fazer as multiplicações, tá? Potência, ó, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 42 vezes 4, 168, mais 49. Aí a última multiplicação, 9 vezes 16, 144. Somando toda essa galerinha ali, deu 361. Essa é a área. Ele não disse que o 4 era metro, centímetro, então não tem unidade. Então a resposta fica assim mesmo. A área igual a 361. Beleza, gente? Então, essa aqui era outra forma de resolver. Olha lá, ó. Em vez de você fazer o produto notável, você faz com as flechinhas que eu falei. Dá na mesma, ó. Só que olha a quantidade de tempo e raciocínio que você tem que ter. Vai por mim. Vai atrás dessas regrinhas aí para você saber que elas são bem legais para agilizar a nossa vida, tá bom? Então, o que nós vimos hoje? Área e perímetro de quadriláteros, não esqueça, área quanto cabe, perímetro a soma, tá bom? E retomamos algumas operações com os polinômios, com as letrinhas, porque a gente gosta de trabalhar com letra, né? Gosta sim, você vai aprender a gostar, é muito bom. Então não esqueça, por favor, não nos abandone aqui do outro lado da telinha, acompanhe sempre, registra a sua frequência, faz as tuas tarefas, mantenha a tua vida em dia, que esse ano nós vamos terminar show, tá bom? Até a próxima aula, tchau, tchau!